tarde a todos que estão, por esta altura, conectados ao Observatório da Imprensa para mais uma edição do Espaço Impacto. Hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro do ano 2023. Surgimos para mais um tema de interesse público e hoje vamos olhar para a questão dos direitos das mulheres e cidadania. Já está em nosso estúdio a doutora, já vamos dizer aqui o seu nome, a doutora Delma Monteiro. Boa tarde e seja bem-vinda. Muito boa tarde, Vieira. Boa tarde aos internautas que nos acompanham. Obrigada pelo convite. Espero poder trazer algum subsídio importante para a temática que é as mulheres e cidadania. Muito bem. A Delma Monteiro é ativista e consultora para questões do género. É com esta figura da sociedade civil que vamos abordar este tema, como já disse, de interesse público, direito das mulheres e cidadania, em mais um programa Impacto da Responsabilidade do Observatório da Imprensa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Os próximos minutos serão justamente consumidos para a abordagem deste tema. Doutora, retiramos as nossas boas-vindas. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Para começarmos e para uma melhor compreensão deste tema, o que é, de facto, direitos? São direitos? Bem, eu acho que os direitos são garantias, né, que as pessoas adquirem ao nascer, não é? E devem ter um espaço de materialização, que é o espaço social, que é a sociedade, e que podem ser garantidos por lei, devem ser garantidos por lei, mas podem também ser direitos não positivos, digamos assim, que não estão redigidos em papel, pela idade, por pertencer a uma etnia, por debruçar sobre algum assunto, por pertencer a alguma determinada classe. Então a pessoa vai adquirindo direitos e algumas pessoas vão conquistando os direitos. Então é uma prerrogativa da pessoa pelo simples fato de ser pessoa humana. E hoje vamos falar justamente esses direitos reservados às mulheres. Pois, então como é que olha para o nosso contexto esta garantia dos direitos à mulher? Bem, nos últimos anos em Angola, talvez posso dizer nos últimos 10 anos, em Angola houve um progresso visível do que são a abordagem dos direitos da mulher numa perspectiva formal, digamos assim, em termos do que são leis, do que são projetos do governo, programas, do que são tratados, convenções, protocolos internacionais ratificados. E então nós conhecemos um avançar dos direitos da mulher em Angola bastante vincado. Contudo, esse avançar dos direitos da mulher numa perspectiva formal, é importante dizer isso, numa perspectiva formal. Portanto, aquilo que está legislado. Exatamente, no que está no papel, não teve um impacto objetivo na vida das mulheres. Como eu posso explicar isso? Por exemplo, nós tivemos a questão da aprovação da Lei 25/19, a Lei da Violência Doméstica, /11, a Lei da Violência Doméstica. É uma coisa que veio demonstrar que o nosso governo está preocupado com a materialização dos compromissos assumidos, quer no Protocolo de Gênero e Desenvolvimento da SADC, quer no Protocolo de Maputo, que é o protocolo da Convenção, a Carta Africana dos Direitos Humanos, dos Direitos da Mulher, que vem dizer que os países partes devem efetivamente legislar sobre a questão da violência para a melhor proteção da mulher. E o nosso governo fez isso em 2011. Mas quando nós olhamos para a realização de direitos que a própria Lei 2511 traz para a vida das mulheres, nós estamos anos-luz em atraso. Os agentes da polícia, por exemplo, continuam a mandar as mulheres resolver as questões de violência doméstica em forma familiar.
As famílias continuam a preferir um fórum religioso, né? Vão chamar o pastor, o padre, para vir conversar e conciliar as famílias, em vez de levarem isso para uma perspectiva do direito positivo. Nós continuamos com dificuldades de denunciar questões de violência doméstica porque achamos que é alguma coisa do fórum privado. Então, apesar de nós termos essa lei no marco formal, não se refletiu efetivamente em grandes ganhos, digamos assim, na vida das mulheres. E como a lei 25/19/11 tem efetivamente tantos outros instrumentos, eu falo, por exemplo, da questão do decreto 155/16, que é a lei do regulamento do trabalho doméstico, que vem dizer que agora isso é muito bom, as trabalhadoras domésticas podem estar cadastradas na Segurança Social. Contudo, ela é omissa com relação aos empregadores que decidem não cadastrar. Ok, não vou cadastrar a minha doméstica, vai continuar a trabalhar numa perspectiva de ser explorada. Não há cumprimento deste dispositivo. Não há. E não há nenhuma orientação, nenhuma obrigação, nenhuma imposição que leve o empregador a fazer ou punir ou obrigar a cumprir a lei, caso decida não a aplicar. Então, nós temos um avanço na perspectiva formal, mas na materialização desses direitos garantidos nós falhamos ainda muito. Mas há alguma forma para que este segmento da mulher doméstica consiga sair, ou seja, ver o seu direito que está legalmente observado, mas que na prática não se efetiva? Olha, eu acho que porque algumas mulheres, por exemplo, que recorrem, né, a algumas instituições, pedem ajuda, dizem, olha, meu empregador não me quer cadastrar. Essas instituições entram em contato, fazem um trabalho de sensibilização e algumas vezes os empregadores cedem, fazem esse cadastramento na Segurança Social. Mas tem o outro lado da moeda, o empregador pode simplesmente dizer, não quero cadastrar e demitir a senhora. Então, é efetivamente alguma coisa que tem que ser regulamentada a um nível macro, não é? Para que possa efetivamente trazer benefícios e não prejudicar a situação. Porque a pessoa que está a trabalhar na qualidade de trabalhadora doméstica tem medo de arriscar o seu emprego se denunciar o seu patrão. E o patrão pode ser denunciado, mas também não lhe vai acontecer nada. Então, efetivamente aí uma lacuna que a lei deixou, porque é omissa com relação ao tratamento dos casos. Não há uma instituição específica onde a mulher doméstica possa recorrer para que efetivamente o seu direito seja garantido? A questão é que essa instituição, ainda que haja instituições de apoio à mulher, essas instituições têm que agir em função da orientação legal. E não existe esse aparato legal. Não existe. Então, ela pode queixar a Inspeção Geral do Trabalho. Ela tem que ter um contrato de trabalho para a Inspeção Geral do Trabalho olhar a situação dela. Ela, se não tem um contrato de trabalho com a pessoa que o empregou, não tem como queixar. Se tem um contrato de trabalho, o contrato de trabalho pressupõe cadastramento na Segurança Social. Se não está cadastrada na Segurança Social, ela está numa condição de exploração. Ela pode recorrer, por exemplo, ao Django Feminista, vai fazer advocacia. Pode recorrer, por exemplo, ao Observatório de Gênero, vai fazer advocacia. Pode recorrer a milhões de organizações, inclusive da sociedade civil, que têm estado a trabalhar sobre essas temáticas, mas não tem nada, como eu posso dizer, imperativo para obrigar o empregador a fazer o cadastramento dessa mulher. Doutora, para além dessa questão da mulher doméstica, que outro segmento da mulher em que a doutora acha que também tem havido violação ou não cumprimento dos seus direitos? Bem, eu acho que numa perspectiva assim bem genérica, a materialização dos direitos da mulher em Angola tem sido prejudicada, quer por particulares, quer pela família, quer por instituições públicas. Então, eu falo que a mulher, o principal problema da mulher em Angola é ser vítima de violência, todo tipo de violência, violência institucional, violência familiar, violência sexual. E então, eu acho que, independentemente do local onde essa mulher se encontra, e inclusive do seu estatuto social, se é de renda baixa, classe média, classe alta, existe uma espécie de violação sistemática que atravessa todo este grupo de pessoas da nossa sociedade, que são as mulheres.
Tem a questão, por exemplo, do tratamento que as mulheres recebem nas unidades hospitalares. Já há muitos anos, por exemplo, foi-se abordando a questão da saúde sexual, da saúde materna e reprodutiva e viu-se que o número excessivo de mortes maternas que aconteciam em Angola é evitável. E se criou, eu acho que é a monitoria, Conselho de Auditoria e Monitoria das Mortes Materna e Infantil. Funcionou durante algum tempo, não funcionou bem, mas até hoje ninguém mais ouve falar sobre isso. Era uma forma de salvaguardar os direitos da mulher, por exemplo, e havia coisas, nós olhamos para nossas estatísticas, né, e nós víamos 4 ou 5 mortes materna e infantil. Todo mundo ficava assim, não, estamos a reduzir bastante, mas não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque para se considerar, quem ia para a estatística era quem morreu dentro do hospital. Tipo, é a responsabilidade do Estado, está numa unidade hospitalar. Mas o que acontecia quando as mulheres, o que acontece ainda hoje quando as mulheres vão, por exemplo, ao hospital para ter o bebê? E vou me focar exatamente no período do parto. As pessoas vão, eu cheguei às 9 horas no hospital, às 10 tive o bebê, às 12 tive alta. Se eu tiver um parto normal, eu não faço 24 horas no hospital. O que acontece é que só vai para a estatística quem faz 24 horas no hospital, para ser considerada uma morte intra-hospitalar. Então, nós continuamos a violar sistematicamente os direitos das mulheres e, inclusive, essas mulheres que são vítimas, digamos assim, fatal, que chegam a morrer decorrente dessa violência institucional, nem sequer vão para as estatísticas. Então, elas nem sequer nos ajudam a elaborar políticas públicas que respondam a isso, porque é como se o problema não fosse invisível, né? As pessoas não percebem que existe esse problema. Então, a questão das adolescentes, por exemplo, na escola, eu não sei como é que foi vista a questão de que quando uma adolescente, por exemplo, ficasse grávida, ela era convidada a ir para o turno da noite ou então tinha que parar de estudar, porque supostamente ela era uma má influência para as outras. Então, essa moral, não sei se posso dizer, excessivamente conservadora, não sei, com um pendor cristão descontextualizado, ainda continua a ser uma prisão para as mulheres. Então, uma adolescente que fica grávida devia ter uma forma de conseguirem atrair essa adolescente para continuar os seus estudos, até porque nós estamos comprometidos com a maior inclusão e desenvolvimento das mulheres. Mandá-la ficar em casa ou levá-la para o turno da noite tem 2 consequências. No turno da noite ela vai ser, por causa da criminalidade, ela pode vir a ser vítima de violação, assalto, pode até ser assassinada. Então nós não estamos a ajudar a condição dela. Se ela fica em casa, ela simplesmente, para além do cuidar da sua filha, ela vai ter que cuidar de todos os outros aspectos domésticos que, infelizmente, as famílias relegam às mulheres. Então, provavelmente, essa menina não vai voltar a estudar. É mais uma que não vai estar à altura de concorrer, por exemplo, para um lugar, quando se tratar, por exemplo, de concorrer para um emprego, porque não tem uma preparação académica adequada. Então, são essas questões que nós vamos vendo na nossa sociedade, que precisavam efetivamente de ter resposta de políticas públicas que continuam a descoberta e continuam a contribuir para cada vez menos mulheres consigam se entender como portadoras de direitos, não é? Hoje estamos aqui à conversa com a doutora Delma Monteiro, é ativista e consultora para questões do género, na edição de hoje do impacto da responsabilidade do Observatório da Imprensa. Se isso agora conectou à página, saiba que estamos a abordar direitos das mulheres e cidadania. Doutora Delma, as organizações que velam pelas questões do género, olhando para essas questões preocupantes que apresenta aqui, têm de facto desempenhado o seu papel para defender os interesses das mulheres do ponto de vista geral? Eu acho que sim, eu acho que, e nisso eu tenho dito assim, falar em causa própria, né? Porque eu sou da sociedade civil, pertenço a uma organização, pertenço ao Observatório de Gênero, apesar de não estar aqui em nome do Observatório, pertenço também ao Django Feminista, né? Tive o privilégio de ser membro fundadora dessas 2 organizações,
Mas eu acho que nós temos estado a fazer um papel importante. Eu acho que, na verdade, desde 2010, que houve um despertar das mulheres em Angola, as mulheres e as mulheres que têm experiência de outros contextos, não é? No sentido de materialização e dos direitos e de verbalizar os vários tipos de violações que as mulheres sofrem em Angola. E o facto, por exemplo, de nós hoje termos um Código Penal que deu um passo atrás e conseguiu preservar as exceções para o aborto, quando já tinha passado na generalidade, retirando as restrições que eram um atraso, não sei, secular. Nós tínhamos um Código Penal de 1886, acho, desculpem-me as pessoas do direito, mas acho que era isso, 1886, que acabava sendo mais progressista em termos de preservação dos direitos da mulher do que o Código que nós estávamos à margem de aprovar. Então, eu acho que a sociedade civil, e não só toda a sociedade angolana, acompanhou o movimento das mulheres em Angola para preservar-se isso. É uma questão fundamental. E não até só de materialização dos direitos da própria mulher, mas uma questão de saúde pública mesmo. As nossas unidades hospitalares não têm condições de atender as mulheres, não têm condições sequer de fazer planeamento familiar. Então, se eu não faço planeamento, efetivamente eu vou ter um risco maior de engravidar. Então, temos que ter respostas para essas situações. E as marchas que foram feitas, a conversa com o grupo de mulheres parlamentares, as cartas emitidas para vários departamentos de saúde pública e governamentais, em outros setores governativos, eu acho que surtiram efeito e hoje nós temos, por exemplo, preservado a questão das restrições, das exceções para a prática do aborto em Angola. Então, eu acho que sim, esse é só um dos exemplos, mas, por exemplo, a questão de cadastrar as mulheres zungueiras na segurança social, que hoje o MAPTES, o Instituto Nacional de Segurança Social, já dão voz a isso. Foi uma questão que começou com o Observatório de Gênero, que levantou e trouxe para a agenda pública a necessidade dessas mulheres que têm um trabalho extremamente degradante possam ser contempladas com a segurança social para poderem usar de uma aposentadoria. Efetivamente, as mulheres zungueiras dão uma contribuição econômica ao país inegável. Elas movimentam mercadoria. Se vocês tiram as zungueiras da rua, os armazéns não faturam. Então elas movimentam a economia do país. Então é justo que elas estejam asseguradas pela proteção social. E então tudo isso foi um movimento que a sociedade civil, casos concretos sim, tem estudos sobre isso, né? O Observatório de Gênero tem 2 estudos sobre a mulher zungueira, um sobre o diagnóstico da situação da mulher zungueira e outro sobre o impacto da Covid na mulher zungueira. Né? Então, eu acho que a sociedade civil tem estado a fazer um trabalho. O Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Gênero também tem estado a denunciar, a cobrir matérias, a fazer muitos trabalhos que trazem à tona os problemas que as mulheres vivem e denunciam casos. É importante nós fazermos cada vez mais denúncia das violências que as mulheres sofrem e o Fórum de Mulheres Jornalistas com relação a essa matéria tem sido excepcional. A plataforma Mulheres em Ação também tem dado o seu contributo. Então, eu acho que tem, sim, senhora, muitas organizações da sociedade civil que trabalham sobre a questão da mulher, muitas organizações da sociedade civil que são de cariz feminista, que têm dado o seu contributo. E isso não exclui as outras organizações da sociedade civil, que também têm trabalhado sobre a questão da mulher. Algumas por imposição do doador, que hoje já pedem a questão da abordagem de questões de género como imperativo para projetos serem aprovados, né? Então, muitas organizações da sociedade civil se interessaram, começaram a fazer um olhar mais cauteloso sobre a situação da mulher na nossa sociedade e hoje conseguem fazer um link perfeito sobre a materialização dos direitos da mulher e questões de direitos humanos. Então, é um progresso e é um avanço que as organizações da sociedade civil trouxeram para olhar a questão da mulher em Angola. Doutora Delma, o direito à manifestação, à reunião, à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, também são direitos que, de alguma forma, as mulheres devem, digamos assim, sentir o seu direito
observado. Exatamente. O papel da mulher letrada, como é que encara para o respeito, o cumprimento, a observância desses direitos que também estão consagrados na Constituição da República? Eu acho que muitas mulheres letradas têm feito assim um trabalho excepcional, apesar de todos os obstáculos, apesar das limitações que os vínculos institucionais impõem a muitas, né, que trabalham, por exemplo, em instituições públicas, que trabalham imagina uma mulher pró-manifestação, por exemplo, uma mulher que é a favor desses casos e trabalha no Ministério do Interior, por exemplo, né? Ela tem que ter muito cuidado como vai se posicionar publicamente com relação a isso. Mas eu acho que, ainda assim, nós vemos mulheres como Cisaltina Cutaia, Ana Paula Godinho, Cecília Catombe, quem mais posso mencionar aqui? Florida Tello, Margarete Nangakovi, que têm sido vozes ativas sobre os direitos da mulher, sobre as liberdades, muito particularmente sobre a questão da liberdade de expressão e de manifestação, não é? A questão, por exemplo, do aborto, as mulheres saíram à rua. Alguns homens também se juntaram a nós, é claro, né? Mas as mulheres saíram à rua e exercemos o direito de manifestação pública. A questão, por exemplo, da violência, eu não sei se eu já vi em Angola uma manifestação com mais de 1000 pessoas. A questão da violência doméstica, em 2013, em agosto de 2013, fez uma manifestação de repúdio à violência contra a mulher no Kazenga, que arrastou 1.300 pessoas. Então, e foi liderada por mulheres que contaram as suas histórias de como a violência tem impactado nas suas vidas, as lesões que deixaram, as que perderam braço, as que viram irmãs, sobrinhas morrer e tudo isso. Então, eu acho que as mulheres letradas têm, sim, dado o seu contributo, com todas as limitações que o contexto nos impõe, mas tem sido efetivo e, infelizmente, as mudanças, para serem efetivas e duradouras, precisam de ser lentas, porque nós precisamos de incorporar as mudanças. E esse trabalho de formiguinha tem sido feito. E a mulher não letrada, ela tem noção de que ela própria tem direitos a seu favor? Eu acho que tem. A consciência cívica das mulheres tem estado a crescer a cada dia. E eu trabalho muito próximo de mulheres zongueiras. Então, eu tenho, assim, alguns grupos de mulheres zongueiras que, quando comecei a falar com elas sobre questão de direito, até para ela entender a própria zunga como direito ao trabalho, por exemplo, um exercício do direito ao trabalho, era, assim, difícil. Era difícil, digamos assim. Hoje, as mulheres zongueiras, muitas delas estão completamente sensibilizadas, completamente conscientes de porquê a zunga, porquê que ela está na condição da zunga, porquê que ela tem que ter direito de ganhar o seu sustento através da zunga e como a zunga é um contributo para o desenvolvimento do país. Então, é claro que não são todas que têm essa consciência, mas aquelas que têm a oportunidade, por exemplo, de ouvir uma palestra, de participar de uma atividade, de ler algum documento, nem todas são letradas, mas tem algumas que sabem ler, já vão ganhando consciência disso. E prova de que há essa consciência a crescer e a ser fomentada no seio dela são as manifestações públicas que as próprias zongueiras fazem. Elas sentem que é direito delas manifestar quando alguma coisa não está bem. Manifestam quando são agredidas pela polícia, também já se impõem quando a polícia as agride, já conseguem se posicionar, manifestaram-se com os resultados das eleições, não é? Manifestaram quando veio, por exemplo, o corpo do antigo presidente, né, Eduardo dos Santos. Então, as mulheres zongueiras, as mulheres iletradas, as mulheres dentro da igreja já começam a ter um espaço maior de uso do direito e também da consciência que o espaço público também lhes pertence. Elas não devem estar só relegadas ao espaço privado, ao espaço doméstico, mas elas começam a ganhar consciência que o espaço público é nosso. Portanto, sente que o artigo 47, que garante
direito à manifestação, à reunião. As mulheres têm sabido muito bem aproveitar este artigo para expor, digamos assim, reclamar, não é? Aquilo que são os seus... Não eventuais violação dos seus direitos. Não com a frequência necessária, talvez não com a melhor estratégia, mas tem sabido usar sim. O que é que falta para que se chegue lá? Eu acho que, e não só em relação às mulheres, mas em relação a toda a sociedade civil angolana, eu acho que o contexto político em si também influencia? É exatamente por causa do contexto político que nós temos que usar estrategicamente. Nós somos muito emotivos. Eu hoje, se sair na rua e ver um grupo de pessoas a se manifestar, eu não me junto a esse grupo. Por quê? Porque eu não acho que uma manifestação deve ser uma coisa feita no calor da pele. Nós temos que ter uma reivindicação. Qual é o problema? O problema é esse, está identificado. O que é que nós estamos a manifestar? Por que é que nós estamos a manifestar? Por isso, e o que é que nós queremos? Nós queremos isso. Então, definir uma estratégia. Temos que ter uma carta, digamos assim, uma carta, um manifesto para a manifestação. Não pode ser só sair à rua e gritar isso está mal, isso está mal, isso está mal. Porque pode acontecer que nos perguntem, ok, qual é a sua sugestão? E nesse momento eu não posso morrer na praia. Então, eu acho que as manifestações têm que ser estrategicamente pensadas, bem elaboradas e tem que ter um motivo. Nós vamos nos manifestar contra isso, isto não está certo por essas razões e o que nós queremos que se faça é isso. Então, se você não senta para coordenar, para pensar uma estratégia e para definir em consenso com o grupo que vai sair à rua, qual é o objetivo dessa manifestação? Nós vamos continuar a fazer manifestação. Também do outro lado está vamos o governo, continuar estão as autoridades que não querem. Exatamente, vamos continuar a sofrer represálias da polícia. Porque quando nos chamarem somos arruaceiros. Não somos arruaceiros. Então estão na rua fazer o quê? Se eu não souber dizer isso, sou arruaceira. Então, por isso a estratégia por trás, o cérebro por trás, a pensar a manifestação, a desenhar uma estratégia, a dizer, nós vamos reivindicar por isso está assim, está mal e nós queremos isso. É preciso que isso aconteça, para que o adjetivo de arruaceiro não nos sirva. Mas a limitação deste direito que está consagrado na Constituição, de acordo com o artigo 47, não coloca em causa o Estado democrático de direito? Com certeza. O grande problema é que o governo angolano, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, olhou sempre os cidadãos, e isso falo genericamente, não só as mulheres, mas os homens também, como pessoas que têm deveres, nunca como entidades de direito. Então, quando nós abrimos a boca, é claro que é um pressuposto da lei que existem deveres e também o outro lado da moeda, os direitos. Mas quando você legisla, quando você pensa políticas públicas numa perspectiva de limitar direitos, né? Numa perspectiva de impor obrigações, você está efetivamente a limitar, a coartar direitos. Então, a ideia é que o direito positivo vem para salvaguardar direitos e nunca para limitar direitos. É esse que deve ser o espírito por trás das leis. Infelizmente, não é assim que acontece em Angola. E qual é a saída quando o cidadão conscientemente sabe que o seu direito está a ser, digamos assim, coartado por uma autoridade que podia ser o primeiro a cumprir? Eu acho que hoje nós temos um terreno fértil de denúncia e também nós temos, como eu posso dizer, plataformas internacionais que nós podemos expor o nosso governo. Fazer manifestação é muito bom, já fiz muitas, gosto de fazer manifestação, tenho que saber exatamente qual é a motivação e tudo o resto. Mas às vezes você vai fazer 2, 3 manifestações e o problema que você quer resolver não está a ser resolvido. E mais do que o problema não está a ser resolvido, cada uma delas você perdeu um amigo. Um amigo foi morto, um amigo foi parar no hospital, uma pessoa foi ferida. Então, estrategicamente, eu acho que hoje nós podemos muito bem documentar as situações de violações de direitos humanos e denunciar com os mecanismos internacionais de direitos humanos. Tem funcionado muito bem. Hoje, as organizações da sociedade civil são, digamos assim, visitas frequentes nas sessões da Comissão Africana.
Há muitos direitos que são lá denunciados. Eu tenho assim a convicção de dizer que a partir das denúncias que nós fizemos na Comissão Africana, já muitos ministros saltaram da cadeira, não é? Infelizmente, a violação dos direitos não começa no ministro. Se o titular do poder não transmite para o seu executivo que a nossa postura tem que ser efetivamente garantia de direitos e não coartar direitos, todo o coletivo do executivo vai agir em conformidade a coartar direitos. Então, mas eu acho que essas denúncias a nível internacional, essas parcerias e plataformas internacionais ajudam muito, porque o nosso governo tem receio de ser exposto, e essa exposição do nosso governo custa caro, porque nos contratos, nas conversas diplomáticas que tem, nos acordos diplomáticos que tem, toda essa questão social é levantada. Então, como é que eu vou me juntar a uma pessoa que não faz isso, que não respeita direitos? Mas acha que o nosso governo não tem mesmo receio que seja exposto? Tem. E a arrogância com que tratam as pessoas que fazem esse tipo de denúncia é uma prova que isso é um mecanismo que os incomoda. Ok. A doutora falou aqui há instantes de políticas públicas. Como é que andamos? Este direito que também deve ser garantido à mulher, o acesso ao emprego, à educação, à saúde, etc, etc. Bem, eu acho que toda a política pública é materializada através do Orçamento Geral do Estado, não é? O Orçamento Geral do Estado, eu digo assim, que é talvez a política pública mais importante de qualquer país, e não é diferente em Angola. E o nosso Orçamento Geral do Estado tem estado num desafio constante, e talvez isso nós devemos a nossa ministra das Finanças, a senhora Vera Daves, uma pessoa que eu muito admiro. Deixa-me já aqui passar a mensagem, né? Talvez tenha sido uma luta dela gigantesca de aderir à ideia de começarmos a pensar um Orçamento Geral do Estado na perspectiva de género. Infelizmente, até antes disso, vários programas que davam resposta a situações candentes da mulher foram, ao longo dos anos, sendo excluídos do nosso Orçamento Geral do Estado. E hoje, nós já tivemos uma época que nós tivemos, acho que 5 programas que respondiam diretamente às mulheres, e hoje nós temos um, que é o Programa de Saúde Materna e Infantil. Acho que o nosso Orçamento Geral do Estado desse ano reserva também um valor para o Prêmio Mulher de Mérito, e não me lembro outra coisa o que é que era, mas que muitas coisas foram saindo do Orçamento Geral do Estado. A questão do combate à malária, a questão do apoio à mulher rural, a questão do combate à pobreza, enfim, há muitas questões que foram saindo do orçamento. Se nós não temos orçamentado, nós não temos como materializar, desdobrar depois políticas públicas em favor da mulher. Então, eu acho que a nossa atenção tem que ser exatamente o orçamento. Como esse orçamento está a responder às questões da mulher. E quando eu falo responder às questões da mulher, não necessariamente fazer um programa específico. E essa é uma coisa, por exemplo, que eu vejo que existe no nosso orçamento atual. Por exemplo, quando você vai aprovar um programa de água para todos, né? Vamos fazer a canalização da água nos bairros. É um orçamento que vai favorecer a vida das mulheres. Quem na família se preocupa com acarretar água? Quem é que tem que fazer o uso da água? A lavagem da roupa, a confecção dos alimentos, o cuidado das crianças, a limpeza da casa, tudo isso é a mulher. Então, se ela não tiver água canalizada, ela tem que acarretar água. São horas que ela perde a acarretar água, que um Orçamento Geral do Estado não vai dar resposta se não canalizar água. Quando eu falo, por exemplo, das estradas, talvez é uma coisa que as pessoas não têm consciência, mas no interior do nosso país, muitas mulheres morrem, por exemplo, em situação de parto a caminho do hospital, por causa da qualidade das estradas. Então, se o governo investir em estradas, e não falo de autoestradas que ligam uma província a outra, estradas terciárias mesmo, as estradas periféricas dentro dos bairros, se o nosso governo investir em estradas, vai facilitar muito a vida das mulheres, quer no trajeto para socorrer as suas crianças, porque normalmente são elas que levam as crianças para o hospital, quer se elas estiverem numa situação de emergência para ir para o hospital. Então, existe uma série de questões que vai nos fazer olhar um orçamento e perceber se esse orçamento é efetivamente um orçamento gendarizado ou não. Não só os programas, não só a questão macro em termos orçamentários, mas também
Quem é que essas políticas estão a responder? Uma coisa que eu encontrei muito no nosso orçamento é a reabilitação e a construção de muitos centros materno-infantil. Infraestrutura. Será que a existência desses centros materno-infantil por si só está a responder uma questão da mulher? Quem são os diretores desses centros? Quem são os técnicos que estão a trabalhar lá? As mulheres estão na ponta do iceberg. E se você não garantir, por exemplo, salário adequado para os profissionais que estão a trabalhar lá, essa mulher não vai ter um atendimento de qualidade. Se não garantir, por exemplo, insumos para essa unidade, essa mulher não vai ter um atendimento de qualidade. Então, estamos a fazer infraestruturas para dar emprego aos homens, porque são os homens que são escolarizados que vão chegar a diretores desses hospitais, dessas unidades, e estamos a criar um fosso ainda maior de pobreza, porque nós estamos a alocar o dinheiro para responder a questões sociais pontuais para a construção de infraestruturas, que se depois não tem um corpo, uma equipa de recursos humanos para fazer essa unidade entregar serviços, vai ser um elefante adormecido. Muito bem. Vamos fazer uma curta pausa para voltarmos na segunda parte. Esta conversa interessante com a doutora Delma Monteiro, ela que de resto é ativista e consultora para questões do género. Estamos a falar sobre os direitos das mulheres e cidadania, no impacto de hoje, sexta-feira, 23 de fevereiro do ano 2023. Até já. Nós é 24, olha só. Salvar. Já 24. São 24. Acho que já voltamos ao ar. Ora bem, voltamos. O intervalo foi mesmo curto para beber uma aguazinha e voltamos aqui à conversa com a doutora Delma Monteiro, ativista e consultora para questões do género. Hoje estamos a abordar o tema de interesse público, o direito das mulheres e cidadania, no programa de hoje. Hoje é 24 de fevereiro, assim que está correto, não 23, que foi ontem, do ano 2023, o programa Impacto da Responsabilidade do Observatório da Imprensa. Doutora, nesta última parte vamos olhar para mais algumas questões, ainda à volta do direito que as mulheres devem ter ou têm de acordo com a Constituição. Olhando para algumas questões políticas, o país já resistiu desde 92 a pelo menos 5 eleições gerais, que, segundo muitos comentários, foram supostamente fraudulentas. Foram duas só que foram gerais, não? Só 2 foram gerais, só 3 foram gerais. 3 foram gerais, foram 92 foram legislativas e presidenciais. Não aconteceu a segunda volta. Em 2008 também foram gerais. 2012 e 2017, então, agora estamos em 2022. Como dizia, são eleições que para muitos foram fraudulentas. O que pensa ser o caminho viável para que o país se livre de um regime cuja a democratização também é muito questionada? Para muitos acham que é um regime ditatorial, outros acham que é um regime democrático. Qual é o caminho para a saída deste cenário? Olha, bem, eu acho que essas últimas eleições surpreenderam a todos. Surpreenderam a todos, quer em termos de expectativas de resultados, que muita gente achava que era o momento da reviravolta, né? Que nós íamos ver a alternância do poder, quer pelo envolvimento e engajamento da sociedade civil e dos cidadãos independentes, né? Que nunca vimos antes, nem em outras eleições. Então, eu acho que o movimento Mudei fez uma diferença muito grande com a contagem paralela dos votos, né? Mesmo que não foi uma contagem a 100%, foi uma
uma contagem que nos fez olhar para a nossa inércia como cidadão e dizer, não, nós podemos fazer a diferença. E o movimento Mudei trouxe isso. Nós não podemos estar a reclamar e nada a fazer. Porque somos nós que temos que ser os protagonistas das mudanças, não é? Então, eu acho que o caminho é exatamente continuar a desafiar as estruturas da administração, no caso de Angola, né, a Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional, que em período das eleições se veste do Tribunal Eleitoral, não é? Desafiar... É interessante essa mudança de batina, né? Não, a questão da contagem paralela dos votos, a questão do maior engajamento da sociedade civil. Uma das coisas que me impressionou muito foram, por exemplo, pessoas que se voluntariaram, por exemplo, partidos políticos que não tinham condições de meter delegados em todas as mesas de voto. Houve pessoas da sociedade civil, pessoas independentes que se voluntariaram e disseram, não, eu posso representar o partido na mesa X, na mesa Y, perto do meu local de residência e não sei o quê, para facilitar e para que os partidos políticos pudessem ter uma cobertura maior. Então, eu acho que essa mudança não vai ser feita só com os partidos políticos, muito pelo contrário, que essa mudança tem mesmo que partir da consciência dos cidadãos. E quanto mais nós investimos na conscientização cidadã, mais resultados nós vamos ter. Apesar de eu hoje acreditar que nós estamos num caminho sem volta. Depois do que nós vimos nas eleições passadas, para uns é ladeira abaixo, não é? Como se diz na gíria, né? É ladeira abaixo. E para nós, sociedade civil, nós cidadãos, eu acho que o caminho é só melhorado, é só subir, é sempre a subir, como se diz também na gíria, né? Porque nós vimos que nós estivemos muito perto de conseguir a preservação do consagrado na Constituição. E eu acho que um trabalho tão bem feito não pode ser, não deu certo, então vamos desistir. É fazer um trabalho de bastidores, de perguntar o que é que falhou, o que é que nós podemos melhorar, arregaçar as mangas e ir para as próximas eleições com uma preparação maior. E eu acredito que com uma mobilização social também maior. Acho que o caminho é exatamente nós sairmos dessa letargia, dessa questão de inação. Nós precisamos de ser protagonistas da história do nosso país. Nós precisamos nos envolver nas causas sociais, nas causas políticas e dizer aqui viemos. Então, eu acho que as eleições passadas foram uma prova de que a consciência cidadã está a crescer bastante. E não se trabalhou no ano da eleição, um ano antes. É uma consciência cidadã que está a ser trabalhada há anos. Hoje nós vemos crianças de 14, 15 anos que se posicionam e falam sobre questões políticas que nós, aos 20 anos, 25 anos, não falávamos. Aos 30 anos, os nossos mais velhos que estavam por perto ainda nos diziam, esse menino não fala política. Então, há um desenvolver da consciência cidadã que não vai ser revertida. Não vai ser revertida. Então, eu acho que nós estamos no bom caminho. É um caminho lento, infelizmente, mas nós estamos no bom caminho. É possível acabar com um regime que para muitos não é democrático por via de eleições? Eu acho que sim. A questão da luta não violenta, por exemplo, nas eleições passadas, e vou voltar lá, eu fiquei a todo momento a pensar, mas quando é que a UNITA vai se posicionar de forma contundente, vai rejeitar isso, vai não sei o quê? Quando é que os outros partidos vão vir? Quando é que a comunidade internacional vai falar? Eu estava a procurar de resposta de quando é que cada pessoa vai fazer. E eu me perguntei, e o Delma? Quando é que eu vou fazer também a minha parte? Então, eu acho que, particularmente, a UNITA nos deu uma aula de democracia e de respeito. Não só pelo que está estipulado, mas pelas instituições. Ainda que as instituições não sejam, como eu posso dizer, decentes, demonstram que não estão a desempenhar o seu papel dentro do que é esperado, a UNITA nos deu uma lição de respeito. Lhe cabe fazer esse trabalho, enquanto nós não conseguimos mudar as coisas, nós temos que respeitar, né? Então, eu acho que as eleições são um caminho, sim. Agora, como nós vamos nos preparar para o próximo pleito eleitoral é o desafio.
porque se nós continuarmos a esperar que a mudança seja feita unicamente pelos partidos da oposição, vamos continuar a reclamar dos regimes autocráticos, dos regimes ditatoriais, vamos continuar a reclamar. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto e participar ativamente da mudança que nós queremos. Então, a UNITA reclamou dos resultados, alegando que foram fraudulentos e aceita tomar posse nas instituições do Estado. Ao fazer parte dessas instituições, não estaria a legitimar estes resultados eu acho que não. Que alegou serem fraudulentos? Eu acho que não. Eu ficaria muito decepcionada se a UNITA não tomasse posse. Ao contrário de muitos cidadãos, não deve tomar posse, não deve tomar posse. Do jeito que está amarrada a nossa legislação, se a UNITA não tomasse posse, a Assembleia Nacional não ia deixar de funcionar. Ia funcionar exclusivamente com o MPLA. Então, a ideia de conseguir ser uma pedra no sapato é fundamental. Você pode bater numa rocha e se magoar, né? Mas uma pedrinha pequena também pode causar grandes danos. Então, eu acho que foi muito sábio. E, na altura, eu não entendia isso. Quando eu estava muito à espera de alguma coisa, eu estava muito decepcionada. Eu acho que eu entrei em depressão com os resultados e com a forma como as pessoas estavam a lutar para que nós chegássemos ao ponto de fazer uma confrontação das atas e que não aconteceu. E eu estava assim, digamos que eufórica, desesperada, e quando eu vi que não ia acontecer, eu entrei numa situação de depressão. Mas eu acho que a UNITA foi sábia em manter a calma, em pedir aos cidadãos que se mantessem calmos e efetivamente demonstrou que o caminho é esse, é respeitar as instituições. Quando eu depois me apercebi de que, e eu acredito que a UNITA já sabia disso e por isso tomou a decisão que tomou, que mesmo que todos os partidos das eleições não reconheçam os resultados e não aceitem tomar posse, o partido que lá ficar vai gerir o país. Eu disse, não, a UNITA não podia nos fazer isso. Teve mesmo que tomar posse com justa razão. Então, eu acho que participar dessas estruturas é salvaguardar o mínimo que a lei abre, ou as questões que a lei abre, que para serem aprovadas precisam mesmo de um voto qualificado. Há coisas, por exemplo, nesse momento que o MPLA não pode mudar na Assembleia porque precisa de uma maioria de votos. A revisão constitucional. E sem os votos da UNITA não consegue fazer. Então, hoje, se a UNITA não estivesse lá, nós já teríamos talvez uma Constituição mudada, talvez uns mandatos de 10 anos. Então, eu acho que é importante, foi sábia a decisão da UNITA de ficar lá. E tem-se dito, né? Manter o inimigo, os amigos por perto, mas o inimigo mais perto ainda, né? Então, eu acho que a UNITA foi sábia. Parabéns a todo o coletivo da UNITA e todos os outros partidos da oposição por essa sapiência que demonstraram, por não terem perdido a calma durante o processo eleitoral, mas eu acho que é assim que se faz. Nós não podemos desistir. Já lutamos tanto, foram tantos anos, tu acabaste de dizer 5 pleitos eleitorais. Se nós desistir agora, vamos morrer na praia. Hoje, se sair uma guerra em Angola, que eu acho que nenhum partido da oposição está interessado em que haja guerra em Angola. Hoje, se sair uma guerra em Angola, vamos voltar em 92. E todos os ganhos que nós fizemos de 92 até agora vão cair por terra. Então, hoje a nossa luta é preservar os ganhos democráticos que nós conseguimos, a consciência cidadã que nós alavancamos e os pequenos espaços que nós vamos conquistando para dificultar cada vez mais o trabalho de digamos assim, de uma manipulação legal que favoreça o Partido do Estado. Portanto, essa lamentação da oposição e da sociedade civil não vai voltar a acontecer em 2027, a semelhança dos pleitos anteriores, depois do fim da guerra? Tem muita coisa ainda para rolar, para nós termos certeza de que isso não vai acontecer. Mas eu, como sou uma otimista condenada, eu quero acreditar que em 2027 os resultados vão ser outros. A não ser que nós caímos no erro de ter uma guerra civil novamente no nosso país. Doutor, estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa. Como é que tem acompanhado tanto os escândalos, digamos assim, com as devidas aspas, no Tribunal Supremo, no Tribunal de Contas? Até que ponto é que esse cenário todo belisca a imagem do país? Bem, não tenho acompanhado. Menos pela imprensa, pelas redes.
Não, como eu disse, eu fiquei muito decepcionada com as instituições e hoje me dizerem que, por exemplo, que um juiz vende sentença de que um escrivão escreveu mal o que foi acordado, para mim não é estranho. Quando nós, por exemplo, temos aprovado de que o juiz vai ficar com 10% dos bens arrestados. Então, não estamos a corromper o juiz para dar uma sentença Por favor. Exatamente. E então, eu acho que o nosso sistema está viciado. Nós temos que ter muita atenção quando nós vamos atirar a pedra. Para a pedra não cair na pessoa errada. Eu acho que é isso. Eu acho que todos os escândalos que nós temos no nosso judiciário, os escândalos que nós temos dentro do executivo, os escândalos que nós temos na Assembleia Nacional, têm digamos assim, um espaço fértil para acontecer. Esses espaços não existiriam se as nossas instituições fossem sérias. Então, o problema não é da pessoa, é exatamente da Constituição. Eu tenho muito orgulho da Imaculada Melo, né? Nas eleições anteriores, essa não, que se passaram as outras, né, no acordão tribunal, ela ter se pronunciado contra. Quantas pessoas nós temos dentro das nossas instituições de administração da justiça que têm coragem de ir contra a maré? Não é? Então, há efetivamente um espaço permissivo para que determinados tipos de situações acontecem. E hoje nós julgamos o juiz não fez aquilo sozinho. Quando o juiz vendeu a sentença, alguém passou a sentença, alguém assinou. Então, é exatamente uma corja ali. Vamos julgar todo mundo que esteve envolvido, não é? Então, eu acho que é importante nós olharmos com olhos de ver, para não cairmos em cilada. Hoje é a vez agora vamos rolar a cabeça do Vieira. Então, sim, eu vou lançar no ventilador... A falta de responsabilização. A falta. E a coletiva. Hoje, o meu alvo é o Vieira. Então, eu vou lançar no ventilador tudo que vai manchar a imagem do Vieira, porque eu quero ver a cabeça do Vieira rolar. E eu acho que a coisa não deve funcionar dessa forma. Eu acho, sinceramente, que a coisa não deve funcionar dessa forma. Muito bem, doutora, estamos a terminar. Últimas considerações, eventualmente, podia partilhar algo que não questionamos e que quer, digamos, transmitir ao nosso público que nos acompanha. Bem, como o tema mesmo era sobre mulheres e cidadania, né? Eu acho que eu vou fazer um apelo a toda a sociedade, particularmente aos homens, não é? De apostarem nas suas filhas, de apostarem nas suas esposas, numa perspectiva de torná-las, como posso dizer, agentes de direito, pessoas que sintam-se que têm efetivamente direitos e que esses direitos são preservados no ambiente familiar, no ambiente social e que possam sonhar com uma participação social e política maior. Enquanto nós continuamos a relegar a mulher para tarefas subalternas, continuar a considerar a mulher um cidadão de segunda classe, eu gosto muito desse termo, né? Nós vamos continuar a reproduzir práticas que fizeram a mulher acreditar que o seu espaço é o espaço doméstico. Então, hoje, nós não vamos conseguir mudar esse país se nós não contarmos com a força das mulheres. As mulheres são a maioria. Então, essa maioria só vai significar uma força coletiva, só vai significar uma mais-valia se essa maioria estiver esclarecida, se essa maioria estiver informada, se essa maioria estiver comprometida com os seus direitos. Então, nós temos um trabalho árduo, que é transformar as mulheres da nossa sociedade como agentes portadoras de direito. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar presente aqui no estúdio do Observatório da Imprensa para abordar este tema que interessa a mulher e, do ponto de vista também abrangente, a toda a sociedade, já que a mulher gera vida. Não podem relegar a mulher a essa questão, porque uma cidadã, como diz a minha amiga Cisaltina Cutaia, um ser humano que nasce com vagina, se negar a gerar vida, não deixa não perde o seu valor. Então nós não podemos olhar a mulher apenas na condição de que não, ela vai dar continuidade à raça humana. Não. A mulher pode ter a opção, isso é direito, de não querer ter filhos. Okay? Então, a mulher não é só geradora de vida no sentido reprodutivo da questão.
ela pode gerar vida em termos de melhorar a sociedade, pode gerar vida em termos de trazer maior realização de direitos, pode gerar vida com a sua maior inclusão nos processos socioeconômicos e políticos do país, não apenas biologicamente. Muito obrigado e vamos contá-la em próxima ocasião. Obrigada, mas vocês estão muito longe. Espero ter sido um debate produtivo e que tenha trazido algumas luzes para olharmos essa questão da mulher como cidadã. Muito obrigado. Termina assim então o espaço de hoje, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023, o espaço Impacto da Responsabilidade do Observatório da Imprensa, que na edição de hoje abordou o tema Direitos das Mulheres e Cidadania. Tivemos aqui como a convidada a doutora Delma Monteiro, ativista e consultora para questões do género. Ficamos por aqui. O Impacto volta na próxima semana com mais um tema de interesse público. Até lá, mantenha-se em nossa conexão. Até já. Assista.